que turismo e diplomacia têm em comum? À primeira vista parece que quase nada, né? Pois é. A gente pensa em turismo e já vem na cabeça praia, descanso. Férias. Exato. E diplomacia soa como algo, sei lá, formal, de terno e gravata, acontecendo em salas fechadas. Mas e se o simples ato de cruzar uma fronteira para visitar um vizinho fosse, na verdade, um pequeno ato de construção política? É uma mudança de perspectiva radical. Tira o foco do indivíduo que viaja por lazer e coloca uma lente muito maior sobre esse movimento. A lente das relações entre nações. Sim. De repente, aquela viagem de fim de semana para Buenos Aires ou Montevidéu ganha uma outra dimensão. E é exatamente essa a provocação. Hoje, a gente vai mergulhar num estudo que faz justamente isso. Ele saiu na revista Turismo e Sociedade. E o título já entrega o jogo. Turismo e Relações Internacionais. Um estudo de caso do Mercosul. Um título bem acadêmico. Sim, mas a proposta é um desafio para a gente. Vamos tratar o turismo não como uma indústria de lazer, mas como uma ferramenta estratégica. Quase como uma arma secreta da diplomacia. Boa, é isso. A missão aqui é entender como o Mercosul, esse bloco que a gente conhece mais pelas negociações comerciais, às vezes pelas crises, tenta usar o turismo para algo muito mais profundo. Integrar de verdade os seus países. Exatamente. A gente vai seguir os rastros que essa pesquisa descobriu, passando pelas ambições gigantescas e, claro, pelos problemas bem reais que apareceram no caminho. Ok, vamos analisar isso. Para começar, o estudo deixa bem claro que essa ideia de olhar o turismo como um pilar das relações internacionais é algo relativamente novo. Sim, parece que demorou para cair a ficha, né? Parece que sim. Como se o mundo demorasse a perceber que quando milhões de pessoas se movem, elas carregam muito mais do que malas. Elas carregam cultura, preconceitos, ideias, dinheiro e deixam um rastro, sabe, por onde passam. O artigo argumenta que os blocos econômicos, como a União Europeia e o próprio Mercosul, foram meio que forçados a enxergar isso. Não dava mais para ignorar. Não dava mais para tratar o turismo só como uma fonte de receita. Ele tem um poder cultural e até ambiental gigantesco. E esse poder pode ser usado. A pesquisa introduz um conceito que eu achei fascinante: o turismo como ferramenta de soft power. Para quem não é da área de relações internacionais, a gente pode explicar isso de forma simples, certo? Com certeza. Soft power é basicamente o poder de atração, de persuasão. É o oposto do hard power, que seria o poder da força militar ou econômica. Então não é sobre impor algo. Não, é sobre fazer com que os outros queiram o que você quer, que admirem sua cultura, seus valores. Pensa, sei lá, na influência global da música pop coreana ou dos filmes de Hollywood. Isso é soft power em ação. Entendi. Então, nesse contexto, a ideia seria que, ao facilitar a viagem de um argentino para as praias do Brasil, o Brasil não está só ganhando dinheiro. Não mesmo. Está sutilmente fortalecendo laços, criando uma imagem positiva. E o Mercosul, como um todo, estaria fazendo isso entre seus membros. Exatamente. E o que é fascinante aqui é a ambição por trás disso. O artigo chama de promover identidades coletivas. A meta não é só fazer com que as pessoas viajem mais. É mais profundo. Muito mais. É usar essas viagens para construir uma ponte. Um sentimento de que somos parte do mesmo clube, sabe? O argentino que visita a Foz do Iguaçu e o brasileiro que visita o lado argentino das cataratas. Eles não são apenas turistas em terra estrangeira. Em tese, eles estariam participando de um ecossistema compartilhado. E é aí que a gente chega no coração do projeto do Mercosul. O bloco, criado lá em 1991, já nasceu com essa ideia na cabeça. Segundo a pesquisa, não era para ser só um acordo para vender soja e carro com menos imposto. Não, a diplomacia turística estava no pacote desde o início. E isso é um ponto crucial. Não foi algo que pensaram depois como um anexo. Estava na concepção do bloco, com um objetivo duplo. O primeiro é o mais óbvio: a integração regional. Fortalecer as economias, criar rotas conjuntas. Certo, o esperado. Mas o segundo objetivo é onde a coisa fica realmente ambiciosa. É aqui que o estudo aperta, né? Exato. A pesquisa fala na construção de uma cidadania singular. Espera um pouco. Cidadania singular
Isso soa como algo saído da União Europeia. Soa muito. É uma ambição realista para o Mercosul que historicamente tem tantas idas e vindas políticas? É extremamente ousado. E essa é a grande questão que o estudo investiga. A ideia de cidadania singular vai muito além de poder entrar no país vizinho só com o RG. Que é o lado prático, o que a gente vê hoje. Sim, isso é a consequência. O conceito por trás é mais profundo. Tenta traduzir isso para a gente. O que significaria na prática? Para alguém viajando, como uma pessoa sentiria essa cidadania no mundo real? Bom, Seria, sei lá, um passaporte do Mercosul, uma fila de imigração diferente? no mundo ideal do projeto, sim. Significaria que a sua identidade de brasileiro ou uruguaio seria complementada por uma camada de identidade regional. Você sentiria parte de uma comunidade maior? Exato. Talvez isso se manifestasse em filas de imigração mais rápidas, sim, mas também em sinalização turística integrada, em aplicativos de viagem que tratassem a região como um destino único. Entendi. Numa percepção cultural de que o outro lado da fronteira não é tão outro assim. O turismo seria o veículo para tornar essa ideia uma experiência real, não só um conceito num documento oficial. Ok, a ambição é gigante. Mas falar é fácil. Como é que os pesquisadores foram medir se isso está saindo do papel ou se é só, tipo, um sonho bonito num tratado que ninguém lê? A metodologia foi cavar fundo nos papéis. Eles analisaram 41 publicações institucionais. 41? Bastante coisa. Sim. Acordos, atos de reuniões de ministros do turismo, planos estratégicos, até o material de divulgação em redes sociais. A ideia era ver se o discurso oficial se traduzia em ações concretas e consistentes ao longo do tempo. E o que essa papelada toda revelou? Um choque de realidade, imagino. Um grande choque de realidade. A pesquisa encontrou um abismo entre a ambição e a execução. E identificou 3 lacunas principais. A primeira, e talvez a mais básica de todas, é a ausência de levantamentos estatísticos regulares. O que, na prática, significa que eles estão tentando dirigir um carro com um painel todo apagado. Perfeito. Não sabem a velocidade, a gasolina, nada. Exatamente essa analogia. O artigo é muito claro. O bloco fala sem parar em integração turística, mas não mede esse fluxo de forma padronizada. E a gente não está falando de dados super complexos, né? Não, é o básico do básico. Por exemplo, um país pode contar a entrada de veículos na fronteira, enquanto o outro conta o número de pessoas. Ah, aí não funciona. Não tem como. Um considera uma estadia de 24 horas como turismo, o outro só a partir de uma pernoite. Ou seja, os dados são incomparáveis. É como tentar somar maçãs com parafusos. Precisamente. E isso levanta uma questão fundamental que o estudo aponta. Como é possível criar políticas públicas eficazes, medir o sucesso de uma campanha ou entender os padrões de viagem dos cidadãos do bloco sem dados confiáveis? Vira um exercício de puro achismo. Exato. O planejamento fica frágil e a avaliação de impacto impossível. E imagino que essa falta de dados alimente o problema seguinte que o estudo encontrou, Alimenta diretamente. que é a descontinuidade de políticas públicas. Isso soa tão familiar. Totalmente. Um governo lança com grande alarde uma rota turística integrada como a rota jesuítica que passa por vários países. Certo. O governo seguinte tem outras prioridades, corta o orçamento e o projeto vai morrendo aos poucos. Quem nunca viu uma placa para uma rota turística qualquer na estrada? Sim, E anos depois passou pelo mesmo lugar e a placa estava enferrujada, caída ou nem existia mais. é basicamente isso, só que em escala internacional. E aí se cria um ciclo vicioso, não é? Sem dados consistentes, fica difícil provar o valor econômico e social daquela rota. Uhum. Sem valor provado, fica muito mais fácil para o próximo governante justificar o corte de verbas e descontinuar a política. É exatamente esse o ciclo que a pesquisa descreve. Essa falta de constância impede a consolidação de qualquer estratégia de longo prazo. E um projeto que busca construir uma identidade, algo tão etéreo, precisa de tempo, de décadas de consistência. Não se constrói em um único mandato presidencial. De jeito nenhum. Requer um compromisso de Estado, não apenas de governo. A cada mudança política, corre-se o risco de voltar a estaca zero. Então, temos a falta de dados e a inconstância política. E o terceiro grande desafio, imagino, é a consequência direta desses dois. Sim,
É o resultado lógico. A terceira lacuna é a imensa dificuldade em consolidar a cidadania regional. Faz todo sentido. Se as políticas que deveriam promover essa identidade são intermitentes e se não há nem como medir se elas funcionam, como esperar que as pessoas se sintam parte desse projeto? A grande e nobre ambição da cidadania singular esbarra em obstáculos operacionais e burocráticos muito, muito básicos. No fim das contas, a experiência do cidadão comum na fronteira, ou ao tentar planejar uma viagem de carro pelo Uruguai e Argentina, Sim. não reflete em nada aquela visão grandiosa de integração. A realidade é a burocracia, a falta de informação, a estrada mal conservada do lado de lá. Exato. A cidadania singular permanece como um ideal no papel. A pesquisa sugere que a sua implementação prática é, na melhor das hipóteses, falha. Ok, o cenário parece bem desolador. Falta de dados, políticas que não duram, uma cidadania que não se concretiza. Mas, e aqui vem a virada, o estudo não joga a toalha. A conclusão é que, apesar de tudo isso, o Mercosul desempenha um papel crucial na promoção do turismo regional integrado. Parece um paradoxo, né? Totalmente. Como isso é possível? É um paradoxo, mas faz sentido quando você pensa no papel institucional do bloco. O que a pesquisa argumenta é que, mesmo com todas as suas falhas operacionais, o Mercosul ainda é a principal, se não a única, plataforma que esses países têm para sentar na mesma mesa e discutir turismo de forma conjunta. Ah, entendi. O artigo descreve como uma plataforma estratégica. Criam essas rotas turísticas conjuntas, Mesmo que algumas morram depois. mesmo que morram depois. E o que é muito importante é ali que eles promovem a América do Sul como um destino único para o resto do mundo. Certo. Em uma feira internacional de turismo em Berlim ou Xangai, é muito mais poderoso chegar com um stand Mercosul e vender uma rota dos vinhos sul-americana do que cada país tentar vender seu pedacinho isoladamente. Entendi. É a ideia de que juntos eles fazem mais barulho no cenário global, mesmo que a cola que os une internamente às vezes pareça frágil e quebradiça. Perfeito. É por isso que a pesquisa o chama de um bloco autêntico na governança turística. A autenticidade não vem da eficiência, mas da intenção. Essa meta de integração está no DNA do Mercosul, está nos seus tratados de fundação, nas suas diretrizes, A estrutura e o propósito estão lá. estão lá mesmo que a prática tropece feio. E isso, segundo os autores, o torna uma base indispensável. Qualquer esforço futuro para fortalecer a identidade cultural e as relações econômicas na região inevitavelmente vai passar por ali. O potencial ainda está todo lá, adormecido sob camadas de burocracia e descontinuidade. Resumindo o que a gente viu hoje, então. Esse estudo nos mostra um retrato de dois lados da mesma moeda. De um lado, uma visão do Mercosul, que é poderosa, quase poética, a de usar o turismo para tecer uma identidade sul-americana compartilhada. Essa tal cidadania singular? E isso, uma ambição notável. Sem dúvida. A ideia de que sua viagem de férias para o país vizinho é mais do que lazer. É um ato de pertencimento a uma comunidade maior. Exato. Mas do outro lado da moeda, a pesquisa escancara que essa visão bate de frente com uma realidade bem mais prosaica. Uma realidade marcada por problemas fundamentais, como não ter nem dados consistentes para saber para onde se está indo, E a frustrante inconstância das políticas, que impede qualquer projeto de criar raízes. o que nos deixa com um pensamento final para reflexão. O estudo foca, e de forma muito competente, nos desafios de cima para baixo. Sim, nas políticas dos governos, na estrutura formal do bloco, no que os burocratas em Brasília e Buenos Aires decidem. E a questão que fica no ar é, se essa estrutura formal continuar falhando em consolidar essa cidadania regional de forma eficaz, Será que outra força poderia fazer esse trabalho por conta própria? precisamente. Será que as interações espontâneas entre os próprios viajantes, a troca cultural que acontece num hostel em Colônia do Sacramento, a ajuda na estrada para um carro com placa do país vizinho, as amizades que surgem nos passeios, será que tudo isso poderia, ao longo do tempo, construir essa identidade de baixo para cima, de forma orgânica, independentemente das estratégias oficiais? Ou,
Sem o apoio e a estrutura do Estado, essa identidade regional, essa cidadania singular, vai permanecer para sempre apenas uma aspiração diplomática. Bonita no papel, mas completamente distante da vida real das pessoas